Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo da 12ª semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos está no capítulo 4, dos versículos de 35 ao 41. Vamos então abrir o coração para acolher a palavra de Deus. Ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quantas vezes a nossa vida nos coloca em situações tão embaraçosas que não conseguimos ver saída. Nos sentimos como um pequeno barco em alto mar, tendo que enfrentar uma dura tempestade. Vem em si a sensação de que o naufrágio se aproxima. Nesta hora em que somos tomados por angústia, desespero, medo, dor, gritamos por Deus e muitas vezes parece que Ele não nos ouve. E nós gritamos: Senhor, onde está que não nos ouve? Senhor, por que dormes diante da minha dor? Estou perecendo e o Senhor não se importa. O sofrimento tem o dom de nos fazer sentir a ausência de Deus em nossas vidas. Mas Deus nunca se faz ausente. Deus é sempre presente. Mesmo que pareça dormir, ou que esteja dormindo, como vimos no Evangelho de hoje. Façamos então como os apóstolos, vamos acordá-lo, já que ele dorme diante da tempestade e não vê o nosso sofrimento. Mas ninguém acorda Jesus gritando, aos berros. Ninguém acorda Jesus no desespero. Só há um jeito de acordá-lo: pela força da nossa oração. Uma oração que precisa se fazer insistente. Batei, a porta vos abrirá. E ainda que ele não abra porque é seu amigo, ele vai abrir por sua insistência. Insista. É na força da oração que despertamos o Senhor. Pode ter certeza que quando o seu olhar se volta para nós, a tempestade acalma. Silêncio, cala-te. O vento cessou e a calmaria chegou. A liturgia da palavra desse domingo nos coloca diante da angústia humana e da tranquilidade de Deus. E essa tranquilidade não significa que Deus é indiferente à nossa dor. Não.
e ele já mostrou isso. Se ele fosse indiferente, não viria a esse mundo assumir as nossas culpas e morrer num cruel madeiro para nos salvar. Se ele fosse indiferente a nós, não desceria aos infernos para resgatar quem morreu antes e depois ressuscitar para nos assegurar nova vida, vida eterna, vida em abundância. A sua tranquilidade é a certeza de que Ele tem o poder de tudo, que o controle de tudo não está nos problemas, mas nas mãos de Deus. Nele a gente pode confiar. Porque, como diz Paulo, Ele tem o dom de fazer nova todas as coisas. Tudo pode ser transformado pelo toque do seu amor. Como diz Jó, Ele é o Senhor. O mar tão forte, tão imponente, não pode com Ele. Tem seu limite, o mar não avança. E se ainda fica revoltado, Ele acaba que volta para a sua margem. Ele obedece. Ele não transborda. Tem tantas águas, é tão caudaloso, mas não transborda. Como pode isso? Senão pela ação de um Deus que tudo faz. Um Deus que é Senhor, que controla todas as coisas e que faz novo tudo que nos machuca, nos desorienta, nos derruba, nos tira a paz. A gente só precisa confiar, mas para confiar tem que conhecer. Caso contrário, seremos constantemente tomados por um grande pavor, porque a vida vira e mexe, traz seus percalços. Depois que o Senhor cala o vento, que ele cessa a tempestade, ele olha para os discípulos assustados e diz: por que vocês são tão medrosos? Porque ainda não tendes fé. Pois quem tem fé não se deixa deter pelo medo, porque sabe que por detrás de tudo há um Deus cuidando de tudo. Esse Deus não nos deixa à mercê do acaso. É nosso Pai, nos ama. Não é o culpado das tempestades que enfrentamos, embora muitas vezes nós o culpemos por isso. Mas Ele está sempre presente, por mais que a gente não o perceba. E quantas vezes já acalmou as tempestades sem que a gente reconhecesse que era Ele. Você já deve ter feito na sua vida a experiência de estar diante de um beco sem saída e de repente as coisas dão uma reviravolta e tudo se ajeita, as coisas acontecem que a gente fica pasmado. É a ação de Deus que tudo pode mudar. Por isso conheça Jesus, busque. Porque diante da maravilha, da tempestade acalmada, com apenas 2 palavras, cala-te, silêncio. Os apóstolos que deveriam fazer festa, se calam e sentem medo. E acabam se perguntando quem é este a quem até o vento e o mar obedecem. Porque o Antigo Testamento diz que só Deus pode falar e fazer os fenômenos da natureza obedecerem. E agora aqueles pobres homens estão diante de Jesus que ordena e o vento e o mar obedecem. Por isso eles se perguntam: quem é este homem? Por mais que eles escutem Jesus dizer que é Deus que se fez homem, que eu e o Pai somos um, parece que eles ainda não compreendem o bastante.
Para ele, Jesus é um homem bom, é mais um profeta. E talvez quando eles o chamam de Messias, de Mestre, é porque veem nele a esperança de se libertar Israel das garras dos romanos, mas não conseguem ver nele a divindade que se fez humana para nos salvar. Não podemos ficar como os apóstolos, estar diante de Jesus e não saber ao certo quem ele é. O encontro com a palavra de Deus é o que lapida a nossa fé, porque só na palavra de Deus a gente descobre de fato quem é Jesus. Depois a gente vai encontrá-lo na nossa vida, nas diversas circunstâncias e perceber o seu agir transformador. Mas você precisa buscá-lo. Busque-o e ele se deixa encontrar. Deus não dorme nem cochila. Só espera a hora certa de poder agir. A hora em que você dá uma abertura e em oração chama por ele. Que nas tempestades da sua vida você permita pela fé que o Senhor a acalme e te torne vencedor. Que este Deus, a quem o vento e o mar obedecem, te abençoe e te guarde em mais uma semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.